A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Deus Fala ao Coração. Já queremos agradecer ao Senhor pela grande oportunidade de estarmos juntos, ligadinhos através da programação da Rede Brasil de Comunicação, iniciando o programa Deus Fala ao Coração com a sua companhia. Que Deus continue lhe abençoando, toda a vossa família, todos os irmãos que estão nos acompanhando neste momento, você que está em sua casa, você que está no seu ambiente de trabalho, você que está em seu automóvel, quem sabe voltando do trabalho ou voltando do culto, ou mesmo se dirigindo para o trabalho. Muita gente que trabalha à noite e que passa a noite acompanhando a programação da Rede Brasil de Comunicação, e outros que entram em contato conosco dizendo que só vão dormir após o programa Deus Fala ao Coração. Sejam todos bem-vindos, estaremos juntos a partir de agora com muito de Deus. Lembrando os irmãos que a nossa programação está recheada de bênçãos e temos novidade também. Nós temos aqui momentos especiais, a reflexão bíblica, que logo estaremos ministrando. Teremos um momento da participação dos nossos ouvintes. Você já pode enviar o seu áudio para o número de WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, 99226-6009. Repetindo, 99226-6009. Você envia o seu áudio para este número, diz de onde está falando, diz o seu nome, faz o seu pedido de oração e daqui a pouquinho nós estaremos ouvindo e também teremos um momento de oração, um momento onde estaremos falando com Deus, apresentando todos os pedidos de oração, sabendo que Ele é poderoso para nos responder. Também teremos aqui um quadro muito importante, queridos irmãos, e especial, o quadro Deus de Milagres. Estaremos ouvindo aqui um testemunho, alguém que recebeu uma vitória da parte de Deus, um milagre, e certamente você será abençoado e edificado por Deus. Teremos também louvor, já está conosco o convidado do nosso pastor presidente para louvar o Senhor. Logo mais nós vamos apresentá-lo e ele estará aqui louvando o nome daquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quero aproveitar este momento para enviar saudações ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a quem Deus tem dado uma visão para investir no reino de Deus e investir nos meios de comunicação. A Rede Brasil é o maior exemplo disto, um meio que tem alcançado vidas, não é? Muitas vidas têm sido alcançadas pela Rede Brasil de Comunicação e nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, a sua esposa, a querida irmã Judite Alves e também o pastor Samuel de Oliveira, vice-presidente da nossa igreja e da convenção de ministros. Queremos enviar saudações à irmã Saronita, esposa do pastor Samuel, todos os obreiros que cooperam com o nosso pastor aqui no Grande Recife, área metropolitana, coordenando áreas, aos vice-coordenadores, aos pastores setoriais, aqueles que estão nas filiais em todo o interior do estado, que a bênção de Deus esteja sobre a vossa vida. Quero enviar uma saudação ao povo de Deus ali em Novo Benfica, também em Estrada dos Remédios, Cordeiro Caxangá, Sítio Tabaiares e também na congregação em Zumbi, aos presbíteros, diáconos, auxiliares de trabalho, toda a liderança e em especial a minha querida esposa, a irmã Pauliana Marques. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero neste momento convidá-los para lermos a palavra de Deus. Se você dispõe de um exemplar das Sagradas Escrituras, abra neste momento. Se você não tem ou mesmo não pode manusear neste momento a Bíblia, mas escute, medite naquilo que a palavra de Deus diz. No Salmo de número 115, verso de número 9 ao 13, diz a palavra do Senhor:
Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor, que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Amém. Queridos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por este momento que Ele nos proporciona, momento em que nós estamos na Sua presença e já estaremos falando com Deus, agradecendo a Ele por mais um programa e pedindo que a Sua bênção esteja sobre nós e que durante todo este programa o nome dEle seja glorificado e que Ele venha impactar vidas através da Sua palavra, através dos louvores e que o nome dEle uma vez mais seja glorificado. Que Deus te abençoe. Eu quero lhe convidar neste momento a falar com Deus. Eterno Deus, soberano Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos te agradecendo por tudo que és, por tudo que fazes. Sim, Senhor, pelo privilégio de estarmos cooperando em Tua obra, auxiliando assim o Teu ungido, nosso pastor presidente, e também, Senhor, a convenção, a diretoria da nossa igreja. Eu quero Te louvar, Deus, pela existência da Rede Brasil, também Te louvar por todos os colaboradores que estão aqui cooperando nesta grande obra. Os Teus servos que estão na produção deste programa, Senhor, do Deus Fala ao Coração. Continua ajudando, ó Senhor, presbítero Manuel, irmão Jamerson, o Teu servo, o irmão Felipe, o irmão Abimael, Senhor, que este programa seja um canal de bênção, como tem sido, Senhor, e que vidas possam ser restauradas. Senhor, fala ao nosso coração através da Tua palavra, através dos louvores que serão entoados aqui ao Teu nome nesta noite. Sê conosco, abençoa aqueles que precisam de milagres, aqueles que precisam de uma vitória especial. Sê conosco, Senhor, é o que nós Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós temos lido a palavra do Senhor nesta noite, em um texto conhecido, não é? Entre aqueles que leem a palavra de Deus, nós lemos no Salmo de número 115, do verso 9 ao verso de número 13, e eu quero, com a ajuda de Deus, neste momento, trazer uma reflexão bíblica com o tema Salmo 115. Eu quero refletir com os irmãos no Salmo de número 115. O Salmo 115, que é conhecido por o salmista trazer aqui alguns detalhes acerca de Deus, em contraste aos ídolos, aos deuses daquelas nações pagãs. E nós vamos, queridos, analisar, é claro, dentro do tempo que temos. Nosso propósito não é exaurir todo o conteúdo bíblico do Salmo 115, mas pontuar algumas verdades que encontramos para aplicar às nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, queremos dizer que o Salmo de número 115 é um hino, uma liturgia que contrasta o poder de Yahvé, ou Jeová, a impotência ou com a impotência
dos deuses pagãos. E como tal, é um hino de louvor e exaltação a Deus. Esse hino provavelmente era entoado como uma antífona, e antifonia ou antífona significa que havia um elemento na poesia hebraica, e este elemento, também chamado de canto responsorial, ou seja, um trecho é cantado em resposta a outro. Era alternado. Um coro cantava uma parte que era respondida por um solo ou por uma pessoa que cantava sozinha. E dessa forma nós vamos perceber que o Salmo de número 115, ele é composto exatamente por esse elemento da poesia hebraica, antífona, e há uma alternância aqui, onde uma parte formada por um coro de cantores cantavam e logo um solista respondia aquilo que a primeira parte cantava. A Septuaginta, que é exatamente a versão grega do Antigo Testamento, ela une o Salmo de número 115 ao Salmo 114, perfazendo assim um único salmo, Salmo 114 e 115, na Septuaginta forma um grande salmo. E uma outra verdade é que este Salmo de número 115, ele está entre os salmos conhecidos como o Salmo de Halel egípcio. O Halel egípcio é um conjunto de salmos, do Salmo 113 ao Salmo de número 118, e eles formam um conjunto de salmos e hinos que comumente eram louvados nas festividades anuais de Israel, tais como Páscoa, a festa de Pentecostes e também a festa dos tabernáculos. Nessas festividades anuais, descritas no Antigo Testamento, em Êxodo e também em Levítico, era comum que esses salmos fossem entoados, haja vista que o Salmo de Halel egípcio, como o nome já diz, Halel significa em hebraico louvor, egípcio traz a conotação do Egito, aquilo que aconteceu por ordem de Deus, da saída do povo de Israel do Egito, através da liderança de Moisés. E neles nós vamos perceber a grandeza de Deus, o poder de Deus à frente do seu povo e glorificando o nome do Senhor. Nós vamos perceber, queridos irmãos, que o Salmo de número 115, como disse, ele contrasta o poder de Deus, aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz, em relação aos deuses pagãos. É interessante notarmos que o Salmo inicia com a seguinte frase: não a nós, Senhor, não a nós, mas a Teu nome da glória. O salmista, ele inicia mostrando que todo louvor, que toda adoração deve ser dada exclusivamente a Jeová, deve ser dada exclusivamente ao nosso Deus. Ele retira aqui a possibilidade da adoração ser dada a qualquer outro ser. E ele diz: não a nós, criaturas, mas a Teu nome da glória, por amor à Tua benignidade e da Tua verdade. Em segundo lugar, queridos, no verso de número 2, o salmista diz: porque dirão as nações, onde está o seu Deus? E aqui
o salmista faz questão de mostrar a zombaria, o escárnio que havia entre os pagãos acerca da percepção que eles tinham de Deus. Eu quero que você entenda neste momento a razão pela qual o salmista escreveu o Salmo de número 115. E ele diz no verso 2 que aqueles pagãos acabavam zombando de Deus, do Deus de Israel, escarneciam segundo a sua visão, Deus não está presente. Eles olhavam os ídolos, os deuses que eram feitos de materiais palpáveis, obviamente, aquelas obras-primas, e eles olhavam e diziam: aqui está o nosso Deus, mas onde está o vosso Deus, israelitas? Onde está o vosso Deus que nós não vemos? E, queridos, dada esta aparente ausência de Deus, eles questionavam. Por isso que o salmista diz: porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Ao que responde o próprio salmista: nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Em terceiro lugar, nós vemos aqui, queridos, o salmista colocando Deus, falando sobre a sua habitação natural, que é o céu, e ele diz acerca daquilo que Deus faz. Ele diz: o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz ou o que lhe agrada. Ele fala aqui da independência de Deus, da autonomia de Deus, como um Deus autoexistente e que faz o que Ele quer e o que lhe agrada. Entende-se que aquelas pessoas questionavam sobre a aparente ausência de Deus, dada algumas circunstâncias que Israel havia vivenciado, como batalhas, por exemplo, que os israelitas perderam. E se eles perderam tais pelejas, na mente dos inimigos, na mente daqueles que serviam a outros deuses, era: onde está então o vosso Deus? Nós vamos encontrar em Joel capítulo 2, versículo 17, a seguinte expressão: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre os alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Ainda, queridos, em Miqueias capítulo 7, versículo 9 e 10, encontramos a seguinte expressão: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a vergonha, que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será ela pisada como a lama das ruas. Esses dois textos, um em Joel e outro em Miqueias, mostram que com a derrota de algumas batalhas, as nações falariam e perguntariam: onde está o vosso Deus? Mas o salmista responde que Deus está no céu. E ele faz aqui um contraste entre os ídolos que eram adorados pelas nações pagãs, e ele diz: os vossos ídolos estão aqui na terra, mas o nosso Deus está no céu, e Ele faz o que lhe apraz.
Ele mostra aqui, queridos, a volição de Deus, a vontade dele em executar aquilo que ele quer. E eu quero abrir um parêntese para dizer que esse Deus descrito no Salmo de número 115 é o Deus que faz todas as coisas. É o Deus criador, o Deus que criou os céus, a terra e o mar. É esse Deus que é descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando Paulo está no Areópago e ele estava discutindo acerca desse Deus. Ele diz àquelas pessoas a respeito dele, de Deus, dizendo: o Deus, capítulo 17, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. E, queridos, o salmista fala exatamente sobre este Deus, quando ele diz: mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Ou seja, ele é independente e faz o que lhe agrada. E nisso, queridos, está exibida a sua soberania. Os deuses ou as nações daquela época buscavam visualizar este Deus. Onde está a manifestação desse Deus, por exemplo? Mas o salmista diz: a sua glória, o seu poder é manifesto, é exibido através da sua soberania, da sua vontade. Ele faz o que lhe agrada, ele faz o que quer. Em quarto lugar, o salmista descreve, queridos, acerca dos deuses, dos ídolos pagãos, e do verso 4 ao verso 7, ele mostra que aqueles ídolos eram objetos produzidos pelos próprios homens. Eram seres inanimados, seres sem poder, impotentes. Ele diz no verso de número 4, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Veja a impotência dos ídolos ou dos deuses estranhos. Ele diz: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Ele mostra aqui a impotência desses deuses. Ele mostra, queridos irmãos, que aqueles ídolos, eles não tinham valor algum. O único valor que tinham era comercial, pelos materiais que eles eram produzidos, prata e ouro. Mas, na verdade, eles não podiam fazer nada diferente do Deus, do nosso Deus, o Deus de Israel,
que é apresentado aqui como o Criador e o executor de todas as coisas, aquele que faz o que deseja. Em quinto lugar, nos versos de número 9 a 13, o texto em que lemos, o salmista mostra este Deus como aquele que é o Deus de auxílio, o amparo e o Deus de socorro. Mostrando aqui, queridos, o cuidado e a proteção. Ele estava querendo dizer: vocês não estão sozinhos. O Deus que está no céu e cuja glória e poder é manifestos através da sua soberania, ou seja, Ele faz o que quer, aquilo que lhe apraz. Esse Deus, Ele não está simplesmente no céu, distante de vocês, vocês estão longe deles e desamparados. Não, Ele é o vosso auxílio. Em outra versão diz: Ele é o vosso amparo. E em segundo lugar, Ele é o vosso socorro. Vejam como o salmista repete essa expressão. No verso 9 ele diz: confia, Israel, no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Verso 10, casa de Arão, confia no Senhor, Ele é teu auxílio e teu escudo. Verso de número 11, vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o vosso auxílio e vosso escudo. Ele repete aqui por 3 vezes que Deus é o nosso auxílio e o nosso escudo. E a palavra auxílio aqui, em outras versões, Ele é o nosso amparo. É aquele que nos guarda, que nos coloca no seu esconderijo. É exatamente o que diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. No Salmo 46, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio, mostrando que Ele nos abriga nele, que Ele nos livra de todo mal. Mas para completar a ideia, irmãos, de auxílio, de amparo, ele traz a ideia de proteção, dizendo que Deus é o nosso escudo. E eu quero te dizer nesta noite, você crê que Deus tem colocado você no seu esconderijo? Ele tem te guardado, Ele tem te livrado, Ele tem colocado o escudo forte. Por isso que a Bíblia diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, olha que diz a palavra de Deus, o Senhor a condenará. Eu quero te dizer nesta noite, na autoridade da palavra de Deus, que a proteção dele, a tua vida, a proteção em cima, a proteção embaixo, a proteção aos lados, Deus está te guardando. Se o diabo pudesse, o inimigo de nossas almas, ele já teria te destruído por completo. Ele já teria acabado com a tua família, ele já teria acabado com o teu nome, ele já teria acabado com o teu ministério, porque a fúria é grande. Mas nesta noite o Senhor fala à tua alma e te diz: eu sou o teu escudo, eu sou o teu auxílio. Quando você precisa de força, quando você precisa de graça, quando você precisa de um socorro, Ele
é socorro bem presente na hora da angústia. E há socorro de Deus para a tua vida nesta noite. O Senhor está chegando com socorro. Eu não sei qual a sua necessidade hoje, mas o Senhor está te dizendo: eu sou teu auxílio, eu sou teu refúgio, eu sou a tua proteção. E se não fosse o Senhor, nem vivo mais você estava. Você nem estaria aqui agora ouvindo esta palavra. Mas o Senhor tem te guardado, você pode glorificá-lo por isso? Ele tem estado contigo dia a dia, de modo que você não está sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, queridos, ele mostra esse Deus que é auxílio e proteção a 3 grupos de pessoas aqui. Primeiro, no versículo 9, ele fala do primeiro grupo, Israel. Ele diz: confia, ó Israel, no Senhor. Ele fala do grupo maior da nação, chamando aquele grupo de ó Israel. No verso de número 10, ele fala do segundo grupo, quando ele diz casa de Arão. E aqui ele fala dos ministros, ele fala dos sacerdotes, ele fala daqueles que oficiavam no ministério sacerdotal, um grupo seleto. Ele fala para o povo, no seu sentido geral, Israel, mas ele também fala aos obreiros, dizendo àqueles: confia no Senhor, casa de Arão. Em terceiro lugar, no verso 11, ele fala do terceiro grupo, quando ele diz: vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. E esse terceiro grupo, queridos, ele fala daqueles que temiam ao Senhor. E temer a Deus aqui não é ter medo dele, mas é reverenciá-lo, é respeitar a majestade santa. E se você reverencia a Deus por aquilo que ele é, santo, soberano, grande, eterno, poderoso, que manda nos céus, na terra e no mar, o salmista te convida, conclama, dizendo: vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, porque Ele é vosso auxílio, Ele é o vosso escudo. Quero concluir esta reflexão fazendo menção daquilo que o salmista diz, ainda nesse trecho que nós tomamos por base, entre os versos 9 e 13, mas dizendo aos irmãos o que diz o verso de número 12. E com esta expressão eu concluo esta reflexão. Ele diz: vós, verso 12, o Senhor, que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Vejam que aqui o salmista estava dizendo: Deus vai abençoar. E a quem ele vai abençoar? Ele vai abençoar a casa de Israel, ele vai abençoar a casa de Arão. Ele fala do povo e ele fala da liderança. Ele fala da bênção de Deus dirigida a esses 2 grupos. Mas ele inicia o verso dizendo: o Senhor, que se lembrou de nós. E a expressão aqui, se lembrou, é uma linguagem antropopática, antropopatismo, antropo-homem, patia, sentimentos. É atribuir a Deus
uma linguagem humana em relação aos sentimentos humanos. É claro que Deus não se esquece. É o mesmo quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu. Deus não se arrepende porque antes de fazer alguma coisa, Ele já está no futuro. Ele já sabe o que vai acontecer. Mas essa linguagem humana, os sentimentos humanos, é atribuído a Deus para que a gente entenda Deus como um ser pessoal. E a isso a teologia dá o nome de antropopatia. A Bíblia diz, e lembrou-se de nós. A ideia aqui é dizer que Deus não se esquece de nós. A Bíblia diz, e lembrou-se Deus de Noé. E eu quero concluir esta reflexão te dizendo, Deus está lembrado de você. Talvez você tenha orado e tenha apresentado a Deus esta situação que você está passando e você tenha dito, Senhor, lembra-te de mim. O Senhor não está lembrado da promessa que fez. E o Senhor te diz nesta noite, eu estou lembrado de você. Eu não me esqueço de você. E por eu não me esquecer de você, eu vou te abençoar. E a expressão abençoar já traz consigo toda a ideia daquilo que nós precisamos. Queridos, a bênção de Deus ela é suficiente porque ela é transbordante, recalcada, como diz a sua palavra. Eu concluo esta reflexão te dizendo, Deus é teu auxílio, Deus é o teu escudo, você não está sozinho, por isso confia nele. E finalmente, eu profetizo na autoridade desta palavra que é viva e eficaz, que haverá bênção de Deus na tua vida. Eu vou dizer de novo, haverá bênção de Deus na tua vida. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. E a bênção será grande. Guarde essa palavra no teu coração. Deus vai te abençoar. E Ele vai te abençoar porque Ele não se esquece de você. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e receba a sua bênção sobre a tua vida no nome de Jesus. Queridos, neste momento, nós estaremos louvando ao Senhor e está conosco para louvar o nome de Deus o cantor Davi Fidelis. Ele é o nosso convidado pelo nosso pastor presidente, e nesta noite estará louvando o nome do Senhor. Querido irmão Davi, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. É um prazer tê-lo conosco. Prazer todo nosso. Vamos louvar ao Senhor? Vamos continuar adorando. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás.
entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar. Pra sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Potentes mãos do Senhor Jesus. Ele vai transformar a tristeza em alegria. Creia, Ele é especialista. Aleluias. Já deu certo em nome de Jesus. Ele é fiel e verdadeiro. Aleluias. Oh, glórias. Glória a Jesus. Cante comigo com muita alegria. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Teu coração entregar, teu coração entregar. Queridos irmãos, estamos de volta com o seu programa Deus Fala ao Coração. E aqui Deus fala ao meu, Deus fala ao seu, Deus fala ao nosso coração. Tivemos agora no final do primeiro bloco um hino maravilhoso da parte de Deus, cantado, não é, pelo cantor Davi Fidelis, que logo mais estará louvando ao Senhor Jesus com mais hinos. E também trouxemos uma reflexão bíblica fundamentada no Salmo de número 115. Neste momento eu quero lhe convidar a compartilhar o link deste programa para abençoar vidas. Compartilhe Rede Brasil, compartilhe Deus Fala ao Coração. Esse programa pode ser acompanhado pela TV, rádio e também, é claro, pelas plataformas digitais. Você pode acompanhar a programação, não é? O Deus Fala ao Coração pelo YouTube, Instagram e também Facebook. E ainda pode enviar áudios falando daquilo que o irmão precisa, fazendo o seu pedido de oração e também enviando saudações para quem desejar para o número 99226-6009. Repetindo, 99226-6009. Por este número, você participa, você interage conosco enviando o seu áudio. Amém? Queridos irmãos, agora nós vamos ao quadro Deus de Milagres. Vamos ouvir um testemunho impactante que certamente vai trazer edificação espiritual para a sua vida. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Noêmia da Silva. Estou aqui para agradecer por um grande livramento e também por providência de Deus na minha vida. No ano de 2012, eu tive um diagnóstico muito difícil para mim. Os médicos, em exames seculares, chegaram a uma conclusão que eu tinha vários miomas, da qual um dos especialistas falou que não poderia mais fazer a cirurgia
porque o tamanho deles estavam enormes. E voltei para casa muito preocupada. Só que nós temos um Deus poderoso, porque não nos deixa só. Fiquei orando no meu quarto e pedindo a Deus uma direção. Procurei novamente outro especialista. Ele solicitou outros exames. Fiz e neste segundo momento foi pior do que o primeiro. Os miomas estavam maiores. E um especialista, quando viu, ele falou que a cirurgia seria muito complicada e provavelmente eu morreria. Mas voltei novamente para casa angustiada. Fiz outros exames e também o resultado não eram bons. O médico falou: vou fazer a cirurgia e convido outra pessoa para estar juntamente comigo na hora no bloco cirúrgico. Fomos fazer a cirurgia. Chegando lá, o Senhor, Ele providenciou tudo. A médica estava lá no bloco cirúrgico. Quando ela olhou, aquela situação toda, ela me disse: olhe, a sua situação é muito difícil. Mas eu também me recordo neste momento que dias antes eu cheguei em casa depois de sair para evangelizar na campanha evangelizadora da área em que congrego, que é a área 62. E voltando para casa, eu disse ao meu esposo que eu não estava me sentindo bem. Ele falou: minha filha, eu vou fazer uma oração. Eu disse: vamos orar? E começamos a orar. Naquele momento, Deus me mostrou uma revelação como seria a cirurgia. Só que naquele momento eu senti que o Senhor, Ele tinha feito algo, que o mal não estaria mais ali. Depois, com o passar do tempo, o médico marcou o dia, chegamos lá, fizemos a cirurgia. No dia eu estava na sala de recuperação. O médico, eu perguntei aos enfermeiros: olhe, a cirurgia vai começar? Ele falou: não, irmã, terminou. Mas só que Deus tinha me dito que eu não estava naquele lugar só para passar por aquela cirurgia. Tinha pessoas que eu iria falar. E a primeira foi quando eu cheguei naquele quarto. Tinha uma moça lá. E eu falei: o Senhor Espírito Santo disse a mim, é ela. Eu falei para aquela moça: olhe, depois, quando eu me recuperar, eu quero conversar com você. Deus tem algo para falar com você. E ficamos o dia todo ali nos recuperando. No outro dia, comecei uma conversa com aquela jovem que já estava fora da igreja há algum tempo. Ela começou a me contar a história e o Espírito Santo foi falando, e ela disse: realmente o Senhor, Ele marcou um encontro comigo. E eu quero dizer também a você, seja qual for a situação que você esteja passando, que você acha que está tudo difícil, o Senhor, Ele está no controle. Nada está perdido. Nada, nada. Quando eu estava nesta situação, escutando dos médicos que não tinha jeito, eu comecei a olhar para o céu. Eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor faz o impossível. Não é fácil quando a gente procura socorro aqui na terra e tudo está acabado. É como procurássemos o chão e não encontrasse mais. Não tinha em que me agarrar, mas tinha o céu. O céu, Ele estava me dizendo: tem jeito sim. Tem jeito sim. E quando o Senhor me mostrou, quando eu falei antes daquela revelação, eu segurei aquela revelação e disse: o meu Deus, Ele está no controle. Ele vai me dar a minha vida outra vez. Uma noite eu disse a Deus: Deus, eu estou aqui de joelho.
A medicina diz para mim que não vai ter jeito. Mas se o Senhor me der outra chance, eu vou fazer a tua obra. Eu vou fazer a tua vontade. Me dê outra chance. E o Senhor escutou, irmãos. Ele me deu outra chance. Estou aqui para contar a você. Não desista de jeito nenhum. Você pode dizer, irmãos, meus sonhos estão acabados. Eu não tenho chance. Mas o Senhor está dizendo a você, você tem chance sim. O nosso Deus, Ele não desistiu de você. Ele cuida de você. E eu estou muito grata, meu Deus. Saí daquela cirurgia. Com 45 dias voltei para o meu trabalho. Vida normal. Os laudos que levaram aquela doença para fazer a análise, um laboratório rejeitou porque era muito grande. Aqueles miomas estavam no tamanho de 9 meses. E quando saiu aquele laudo, dizia que estava tudo negativo, não tinha nada. O meu Deus, Ele operou quando Ele me mostrou naquela revelação que Ele estava ali e que Ele era a cura. Não desista mesmo. O inimigo muitas vezes quer colocar na nossa mente para desistirmos, para nos angustiarmos, de acordo com a situação. Mas você, creia que o Deus de milagre, Ele chega. Como Ele chegou na minha vida, Ele também está chegando na sua. E que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, ouvimos esse testemunho maravilhoso e impactante. E, queridos, neste quadro, Deus de Milagres, nós somos edificados, estamos sendo altamente edificados por Deus, não é, pelos testemunhos que temos ouvido, para que você possa ser edificado na fé e lembrar que Deus continua fazendo milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se porventura você está esperando um milagre, creia, Deus é poderoso para fazer. E ainda neste programa, nós vamos fazer uma oração por todos os pedidos de oração e crer que Ele é poderoso para dar vitória. A Bíblia diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, Ele está aqui te ouvindo, vendo as tuas necessidades. Nós ministramos hoje sobre o Deus que tem todo o poder, que é auxílio, que é proteção, que quer abençoar e que está lembrado de nós. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Amém? Queridos, vamos louvar ao Senhor mais uma vez, não é, com o nosso querido irmão Davi Fidelis. E enquanto ele louva a Deus, você reflete no testemunho que ouvimos e também na letra deste hino e seja impactado por Deus, seja abençoado em nome de Jesus. Há momentos na vida do crente, quando Deus quer provar sua fé, vão surgindo constantes problemas e ninguém pode os resolver. Porque Deus, quando fecha as portas, não há homem que possa abrir. E seus dias começam a mudar. Se é prova de Deus, ninguém pode impedir. Aleluia! Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor
ter solução, confiar no Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Continua confiando, esperando, depositando nele a tua confiança. Ele vai chegar na história, aleluia, e a vitória vai reinar na tua vida. Jesus é grande. Continua acreditando e esperando o tempo dele, aleluia. Oh, glória a Jesus. E o Deus que conhece o seu povo, mas que o dia conhece o sol, não nos prova além das forças, mas permite a existência da dor. Quando toda a esperança termina, Deus revela o seu grande poder. A vitória começa a brilhar, o céu se abrir e o crente vencer. Aleluias! Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Aleluia! Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor, não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor, confiar no Senhor. Aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Minha alma suspira por meu Deus. Minha esperança, ela vem do céu. Por isso não temo a nada, os perigos da minha jornada, pois tenho Deus que está comigo para me ajudar. Vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, não será assim, porque as misericórdias de Deus, elas são sobre mim. Vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, não será assim, porque as misericórdias de Deus, elas são sobre mim. Era uma oliveira, um ramo quebrado, eu um jambuzeiro, ali fui enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado. Hoje eu tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele eu fui enxertado, através da fé posso
posso eu dar frutos enxertado assim? Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Aleluias! Nas nuvens do céu vai surgir com poder e com muitas glórias. É chegado a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Aleluia! Desperta, querida minha, e vem cantar comigo também. As flores já começam a brotar. A invernada passou, a chuva também já se foi. É tempo de cantar louvor, sim, cantar. Das muitas lutas que eu passei em minha vida, tirei lições pra em Jesus mais confiar. Toda invernada eu passei em minha vida. Hoje eu convido a minha alma pra cantar. Canta comigo com alegria. Desperta, querida minha, e vem cantar comigo também. As flores já começam a brotar. A invernada passou, a chuva também já se foi. É tempo de cantar louvor, sim, cantar. É tempo de cantar louvor, sim, cantar. É tempo de cantar louvor, sim, cantar. Glória a Deus, aleluia. É tempo de cantar louvor, sim, cantar. Que Deus te abençoe. Queridos irmãos, como é bom ouvir hinos que mostram a grandeza de Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. Você vai cantar e esse tempo é chegado, não é? A Bíblia diz em Cantares: eis que o inverno passou, a chuva se foi e é tempo de cantar. Receba esta palavra nesta noite, te alegra em Deus e cante o hino da vitória na autoridade do nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, agora nós vamos ouvir alguns áudios, portanto, ter a participação dos nossos ouvintes através de áudios. E já queremos ouvir a primeira participação. Paz do Senhor, seja bem-vinda em nome de Jesus. A paz do Senhor, eu faço parte da Assembleia de Deus em Fundão. Meu Certo. nome é Abieni e eu gostaria de pedir oração por meu filho, Mateus, pois ele é um jovem Certo. com problemas de depressão, problemas na mente e na alma, mas eu creio nesse Deus que liberta, então eu peço oração para que Deus liberte esse jovem e que o Senhor também o ajude numa prova que ele vai fazer. Amém. Prova do Detran, e ele anda muito ansioso, muito preocupado com essa prova. Também peço para que Deus o liberte dos remédios que ele toma e lhe conceda a cura conforme a sua vontade. E que Deus abençoe cada dia mais a Rede Brasil, esse programa maravilhoso que tem chegado nos lares e tem sido de bênção para cada um de nós. Amém, irmã Abieni, não é? Ou irmã Abieni,
Deus abençoe pela sua participação e nós vamos orar por seu filho, entendendo que Deus ele cura o corpo, ele cura a alma. Nós estamos estudando, não é, nesse trimestre a lição corpo, alma e espírito. E o corpo é responsável pelas funções tangíveis, físicas e materiais, a visão, isto é, aquilo que tem contato com o mundo exterior, não é? Quero dizer, através do olfato, através dos sentidos do corpo, olfato, visão, paladar, tato e audição. Mas a alma, ela é responsável pelos sentimentos, vontade e também pelo intelecto. E o seu filho, querida irmã Abiene, ele está precisando de cura para a sua alma e Deus é o Deus criador do corpo, da alma e do espírito. E Ele sabe como lidar. Embora seu filho esteja sendo acompanhado pelos médicos, tomando medicação, mas creia que Deus é poderoso para dar vitória. Se não for o Senhor, o remédio não resolve. E nós vamos orar por ele, crendo na resposta, e eu creio que a irmã vai entrar em contato conosco para agradecer a vitória. Amém? E certamente seu filho vai ser aprovado nesta prova que vai fazer em nome de Jesus. Vamos à segunda participação. Paz do Senhor, com quem eu falo? Paz do Senhor, me chamo Joelma, sou de Peixinho. Pois não, irmã Joelma. Sou da Igreja Pentecostal Geração de Fogo. Aceitei, mas estou enferma, solitária dentro de casa. Olha, meu eu Deus. estou precisando muito, estou assistindo o canal agora. Certo. Em meu quarto sozinho, eu e Jesus. Muito bem. Muito bem, irmã Joselma, aí de Peixinhos, né? Saudamos todo o povo de Deus, aí em Peixinhos, Olinda, e agradecer por sua participação, querida irmã Joselma, e dizer que nós vamos orar. Nós temos um amigo que não nos deixa só, o Espírito Santo. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, que iria para o Pai, mas enviaria outro Consolador, o Paráclito de Deus, aquele que está ao lado, aquele que assiste às nossas necessidades. E Ele está com a irmã e sinta pela fé a presença do Espírito Santo aí, lhe ajudando, dando graça e certamente lhe fazendo mais do que vencedora em nome de Jesus. Amém? Vamos a mais uma participação, queridos irmãos. Paz do Senhor, com quem eu falo? A paz do Senhor, quero pedir a oração pela vida da minha irmã. Está tentando contra a própria vida, meu evangélica, mas é uma nova convertida. Está fraca na fé. Quem fala aqui é a irmã Juliana, da área 47. E eu peço oração por ela, pela família dela, pela vida do meu esposo também, que sofre com crise de ansiedade. Fique na paz, amém. Amém, irmã Juliana. Deus abençoe a senhora. A área 47 é Torre, não é? Aquela região da Torre. E nós vamos orar sim, não é? Para o seu esposo, orando, apresentando todo o pedido que a senhora fez para que Deus possa dar vitória e a senhora entrar em contato conosco, agradecendo tudo, por tudo que o Senhor fez. Amém? Deus abençoe. Vamos a mais uma participação. Quem está conosco? Eu me chamo Nilma Ângela, de Jesus. Eu moro na cidade de Rodelas, Bahia. Eu me converti, vai fazer 4 anos. Foi a melhor escolha que eu já fiz. Amém. Eu congrego na Assembleia de Deus, Glória de Rodelas, a Deus. Bahia. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Peço oração por mim e por a minha família, meus filhos. Tenho 2 filhos. Quero pedir oração para que Jesus toque no coração do meu filho menor, para ele também aceitar Jesus como seu único Salvador. Amém. Querida irmã Nilma Ângela, Deus continue lhe abençoando. De fato, foi a melhor decisão que a irmã fez, não é? A melhor decisão é entregar-se para Jesus. E que Deus continue lhe abençoando, firmando seus passos, lhe fazendo cada vez crescer na graça e no conhecimento, a ter maturidade espiritual, que é gradativo, né? Quanto mais tempo com Deus a gente passa, mais comunhão a gente tem, mais crescemos em graça
e conhecimento e vamos o conhecendo. A Bíblia diz, no capítulo 2 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e no versículo 12, não é, que o Espírito de Deus foi nos dado a fim de que conhecêssemos aquilo que nos é dado gratuitamente. E aquela palavra conhecer ali no grego é gnosko, que significa um conhecimento adquirido através de um relacionamento íntimo. Então, quanto mais tempo a gente passa com Deus, querida irmã Nilma, mais conhecemos o Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar por seu filho para que ele também esteja com a senhora, servindo ao Senhor. Aproveitamos para saudar todo o povo de Deus aí na Bahia, não é? Deus abençoe os nossos irmãos baianos e é muito bom ter a participação dos nossos irmãos de outros estados também aqui no Deus Fala ao Coração. Deus vos abençoe. Vamos a mais uma participação. Quem está na linha? A paz do Senhor, me chamo Thalisson, sou daqui de Recife. Peço oração Amém. Pela minha família, Deus sabe de todas as coisas. Amém, querido. Deus abençoe. Nós estamos recebendo áudios aqui, não é, dos nossos irmãos. Você pode gravar o seu áudio e enviar para o número que está aparecendo aqui na tela, 992266009. Você envia o seu áudio e nós vamos ouvindo e respondendo dentro do tempo que temos. E sim, nós vamos orar pelo querido Thalisson aqui do Recife e nós queremos que Deus vai dar vitória ao senhor e à sua família em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um áudio. Boa noite, a paz do Senhor. Eu me chamo Eliane, daqui de Pontes Carvalho. Eu estou pedindo oração por mim, que eu estou enferma, por meu filho Ibis Augusto, que ele está enfermo também, certo. E pelos meus filhos, Gustavo Augusto, Mateus Manuel e Luiz. Aí eu preciso de oração por minha casa, minha família e meus filhos. Fique na paz. Amém, querida irmã Eliane. Nós vamos orar, querida, e a família é o maior bem que Deus nos dá aqui na terra, não é? Depois da salvação, é claro. Depois de Deus vem a família, nesta ordem, Deus e família. E nós vamos orar por sua família, para que Deus abençoe todos os seus filhos e que aquilo que precisa ser colocado no lugar seja colocado pelo Divino Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe, irmã Eliane. Enviamos saudações a todo o povo de Deus em Ponte dos Carvalhos, não é? Todo o povo de Deus aí no Cabo de Santo Agostinho e a igreja, todos os nossos queridos irmãos, e queremos agradecer a nossa irmã Eliane pela participação. Queridos, ainda temos tempo de ouvir mais um áudio, né? Então vamos mais um áudio. Salve nunca, Pai do Senhor. Sou Joselma do Alto Nova Olinda. Eu peço oração pela minha família, pelo meu esposo, pela minhas filhas, meus netos, minha mãe. Amém. Amém, querida irmã Joselma. Deus abençoe. E mais um pedido aí pela família, né? Nós vamos orar pela família e pedir que Deus esteja, inclusive a família tem sido um dos motivos da campanha de oração. Orar para que Deus restaure os lares, não é? Nós recebemos muita participação, queridos, aqui no Deus Fala ao Coração, através de áudio, os irmãos pedindo pela família, por maridos que deixaram lá, por esposa que estão querendo se separar, por filhos que estão vivendo em momentos difíceis, em vícios como drogas, álcool. E nós cremos no Deus que restaura a família, nós cremos no Deus que traz marido de volta, esposa de volta, que restaura amor. Você crê que Deus faz isso? Deus restaura amor, Deus restaura casamento e Ele restaura filhos, Ele restaura a família. E nós vamos orar pela irmã Joselma, agradecemos a sua participação e enviamos saudações a todo o povo de Deus aí em Olinda. Deus abençoe. Vamos a mais uma participação. Paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor. Sou a irmã Thelma de Beberibe. Faz 2 meses que Deus guardou meu esposo. Estou aqui com a dor da perca, mas eu sei que eu perdi para Jesus, porque Deus se agrada com a morte dos santos. E assim foi.
E agora eu estou pedindo oração por mim, pela minha vida espiritual, sentimental, que não está sendo fácil, está sendo difícil. E para Deus também libertar e salvar um filho meu que está no caminho das drogas. E eu não sei mais o que fazer com ele, mas eu peço oração porque eu creio que Deus vai fazer alguma coisa para me dar paz e sossego. Amém, e para ele também. Amém. Deus sabe o que eu estou passando. Então, que os irmãos possam levar em consideração, amém? Amém, Deus Mantel. abençoe a todos. Fica Amém. na paz do Senhor. Olha, minha irmã, eu imagino a dificuldade, não é? De ter um filho nas drogas, preso no vício. Mas nós vamos orar, irmã Thelma. Nós cremos no Deus que liberta. A Bíblia fala sobre a libertação. E Deus é poderoso para quebrar o jugo, despedaçar todos os ferrolhos de ferro e cadeias. Eu creio nisso. A Bíblia diz que um valente, ele só é valente até que chegue um valente mais do que ele. Maniete as mãos e os pés, tire-o da casa, limpe a casa e passe a governar. E Deus, quando entra numa casa, no corpo, em uma vida, ele tira o valente que dominava. E eu creio que Deus vai libertar seu filho. Há poder na oração. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós vamos orar, vamos apresentar o seu filho e eu creio que Deus vai transformá-lo em nome de Jesus. Agradecemos a sua participação e enviamos saudações a todo o povo de Deus aí em Beberibe. Amém? Queridos, nós estamos chegando ao final de mais um programa Deus Fala ao Coração e já queremos agradecer a participação de todos os irmãos que enviaram áudios aqui para o WhatsApp 99226-6009 e fizeram seus pedidos de oração. E agora é chegado o momento de oração, momento onde estaremos apresentando todos os pedidos, estaremos clamando a Deus, intercedendo, não é, pelos nossos irmãos. E, queridos, após a oração, nós vamos concluir este programa ouvindo mais um louvor com o nosso irmão Davi Fidelis, o convidado, não é, desta noite, que já louvou o Senhor com alguns hinos e ele estará conosco aqui. E já quero convidá-lo para trazer a sua palavra de agradecimento e fazer aqui as suas considerações finais. O nosso irmão que sempre tem cooperado na obra de Deus, participando aqui dos programas na Rede Brasil e hoje nos dá a honra, não é, de estar no programa Deus Fala ao Coração. Uma honra, né? Pois não. Poder estar atendendo o nosso pastor, presidente. Quero mandar paz para ele, toda a família, pelo carinho, né? E essa casa sempre nos abraça muito bem e eu acho bom. Amém. E eu me sinto feliz de fazer parte desta família. Glória a Deus. Tenho dito ao Senhor Jesus que eu não mereço, mas por tudo que Ele fez por mim, sou grato a Ele. Estarei sempre à disposição dele, da casa do Senhor e do ministério da igreja. Amém. 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 Deus abençoe. Querido irmão Davi Fidelis, em nome do nosso pastor presidente, né, nós agradecemos por ter atendido o convite. E agora, meus irmãos, vamos orar. Vamos falar com Deus, vamos apresentar os pedidos de oração e lembre-se, não saia daí. Após a oração, nós vamos encerrar o programa cantando, louvando a Deus com o nosso irmão Davi Fidelis. Portanto, oremos. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos diante de Ti, na Tua presença, Senhor, neste momento, te agradecendo por mais um programa, te agradecendo pelos louvores que tivemos aqui nesta noite, por Tua palavra que foi ministrada. Queremos te agradecer, Senhor, também pela participação dos ouvintes, dos internautas, mas agora nós estamos em um momento mais que especial. Nós estamos num momento em que nós nos dirigimos a Ti. A palavra é o Senhor falando conosco. O louvor nós enviamos para Ti.
Mas a oração nos permite falar contigo, nos permite entrar com ousadia, como diz a tua palavra, no trono da graça, visto que o Senhor rasgou o véu, permitindo a nossa entrada no Santo dos Santos. E agora, Senhor, como tal, nós te pedimos, nós te clamamos, nós intercedemos a Ti por todos os nossos irmãos que participaram aqui, Senhor, fazendo os seus pedidos de oração. A Tua serva que fez aqui o pedido de oração por seu filho que está nas drogas. Quebra esse jugo, Jesus. Vai agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Eu ministrei a Tua palavra hoje aqui, e a Tua palavra, Senhor, que foi ministrada, que Tu és auxílio, que Tu és amparo, que Tu és escudo, que o Senhor não é como os ídolos que nada podem fazer, impotentes, não. Tu és poderoso, Tu és grande, Tu és Deus e que quer nos abençoar. Portanto, alcança Teus filhos, abençoa os meus irmãos, liberta, Senhor, chega nas famílias com vitória, aqueles que estão enfermos, cura. Deus, abra portas de trabalho, glorifica o Teu nome. Eu te apresento todos os que participaram e aqueles que não puderam participar. Abençoa, alcança todos os meus irmãos que estão sendo, Senhor, alcançados pela Rede Brasil, que estão assistindo, que estão ouvindo, que estão acompanhando pelas plataformas digitais. Abençoa-nos, permanece conosco. Nós pedimos todas essas bênçãos, crendo que assim farás, para a glória do nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. PROAT é experiência. Eu vou com calma. Tenha paciência. Glória a Deus. Estou alegre com o Senhor pela vida do PROAT. Glória a Deus. Estou alegre com o Senhor pela vida do PROAT. Glória a Deus. PROAT é experiência. Eu vou com calma, tenha paciência. PROAT é experiência. Eu vou com calma, tenha paciência. Vou caminhando, não posso desanimar. Tenho certeza que Jesus comigo está. Eu sinto Ele dentro do meu coração. Almejo um dia receber meu galardão. PROAT é experiência. Eu vou com calma, tenha paciência. PROAT é experiência. Eu vou com calma, tenha paciência. Deus está com você. Receba graça e força da parte de Deus. Ele está cuidando dos mínimos detalhes de você. Aleluias! Vou caminhando, não posso desanimar. Tenho certeza que Jesus comigo está. Eu sinto Ele
dentro do meu coração. Almejo